Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós teremos vídeos novos. Na segunda-feira falaremos às 20 horas sobre lei de drogas e na quarta-feira, também às 20 horas, falaremos sobre ação penal. Beleza? Espero vocês. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, Oscar Cursos e Treinamentos, eu quero te convidar mais uma vez para que você vá lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e dá um joinha, dá um like para eu saber que você está gostando dos vídeos, beleza? Vamos lá. Valeu, até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos falar hoje sobre ação penal. Veja, é muito comum no dia a dia da advocacia criminal nós recebermos dúvidas da seguinte forma de um cliente. Olha, eu já estou respondendo um inquérito, já estou sendo processado na justiça e tal. E nós temos que muitas vezes explicar, não, você ainda não está sendo processado. O inquérito policial ele foi instaurado para justamente investigar e a autoridade policial, através da sua equipe de investigação, vai buscar elementos e aí sim, esses elementos são para abastecer, para dar robustez, para dar elementos mínimos para que a ação penal que será exercida pela justiça pública, essa sim depende de prova de materialidade e indícios de autoria. Quando houver prova de materialidade e indícios de autoria, então haverá já elementos, haverá base suficiente para que haja a ação penal. Ou seja, existem tipos de ações que são propostas pela justiça pública, que são as ações públicas incondicionadas. Ação penal pública incondicionada. São promovidas pelo Ministério Público, pela Justiça Pública. O Ministério Público Estadual, quando a competência for de Justiça Estadual, e o Ministério Público Federal, quando a competência for da Justiça Federal. Nós lembramos sempre que nós temos um vídeo, inclusive, no nosso canal, falando sobre a competência da Justiça Federal no artigo 109 da Constituição Federal, certo? Então, nós teremos ali a segunda fase da persecução penal. O que significa persecução? Significa perseguição. Persecução penal é a perseguição para que o indivíduo que eventualmente tenha praticado uma conduta criminosa seja penalizado. Persecução penal é a perseguição para a pena, tá certo? A primeira fase seria quando está sendo feita a investigação. Nós já falamos no outro vídeo sobre inquérito policial. A segunda fase da persecução penal é quando o Ministério Público, promotor de justiça ou procurador da República, se estivermos falando do Ministério Público Federal, receberá os autos do inquérito policial e irá até o juízo competente e fará oferecimento da denúncia. A denúncia é praticamente a petição acusatória inicial. A petição inicial acusatória. É ali que vai ser identificado os fatos serão identificados. O que aconteceu? Por que o Ministério Público quer propor a ação penal contra aquele ou aqueles indivíduos? Então vai ter ali o que aconteceu, vai ter a fundamentação jurídica que dá o nexo de causalidade entre os fatos que aconteceram, a fundamentação jurídica e ao final vai ter o pedido, que obviamente é de processamento do feito e ao final condenação dos denunciados. Veja, nesse momento, o juiz ainda não decidiu se ele receberá a denúncia ou se ele rejeitará a denúncia quando ela não observar aquilo que a lei obriga que exista. Olha, antes da Constituição de 88, nós tivemos muitas mitigações a respeito da profundidade da acusação. A acusação ela não tinha que ter um elemento concreto. Qualquer suspeita já era suficiente para que a pessoa fosse presa, por exemplo. Na época do regime militar isso aconteceu muito. Tá aí a Comissão da Verdade para trazer várias pessoas que simplesmente foram colocadas dentro
de um carro oficial e nunca mais apareceram. Muito bem. Hoje não. Hoje, para acusar alguém criminalmente, tem que ter elementos sérios, concretos. Sendo que, se não forem observados, a ação não terá prosperidade. A ação terá sua denúncia rejeitada. Então, veja, quando o promotor de justiça oferece uma denúncia, uma petição inicial acusatória, né, artigo 41 do Código de Processo Penal, ele está mostrando ali uma pretensão de ver processado e condenado. Porém, o réu terá o direito de constituir advogado ou ter um defensor do Estado, um defensor dativo, né, nomeado, para que apresente sua defesa, sua versão dos fatos. Afinal de contas, hoje, a pessoa tem direito de fazer uso da sua ampla defesa e do contraditório. Ampla defesa, nós estamos falando aqui de que o acusado pode se valer de todos os meios disponíveis em lei para se defender. E o contraditório, não importa quão robustas sejam as provas contra o acusado, ele tem direito de negar, ele tem direito de se defender. Eu vou usar um caso emblemático sem qualquer posicionamento político, tá certo? Um caso que a mídia traz incessantemente, né? Eu acho que até demais, sobre a acusação, os processos que levou o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão. E aqui eu estou falando tão somente do ponto de vista jurídico. Ele negou que o sítio de Atibaia fosse dele, ele negou que o apartamento no Guarujá, o triplex, fosse dele. E não importa quantos elementos tenham que indiquem que provavelmente fossem imóveis de sua propriedade, ele tem direito de negar, de dizer que era de um amigo, que ele estava usando. E o ônus da prova é de quem acusa. A investigação que deveria ter feito uma conclusão mais concreta, mais forte. Entendeu? Da mesma forma, durante a segunda fase da persecução penal, o promotor de justiça tem que diligenciar no sentido de fazer provar aquilo que ele alegou lá na petição inicial acusatória, que foi a denúncia. Tá certo? Então, essa é basicamente a nossa ideia de ação penal. A pessoa será acionada. Promover uma ação é buscar já perante a justiça, o juiz competente, a intenção de condenar o acusado. Lá no inquérito, ele ainda não é réu, ele ainda não é acusado, ele é investigado, averiguado. Contra ele não há absolutamente nenhuma acusação formal. Ok? Já aqui não. Aqui ele está respondendo a um processo criminal. Oscar, mas se a pessoa foi presa em flagrante? Mesmo assim. Enquanto não foi oferecida a denúncia recebida pelo juiz competente, não está sendo processado criminalmente. E se ele for solto? Mesma coisa, não muda nada. Ele preso pelo flagrante, se foi relaxado o flagrante, enfim, qualquer uma dessas situações de vício na flagrância, não mudam a propositura de uma ação penal, caso o promotor entenda que sim, existem elementos. Tá certo? Eu vou fazer a leitura do artigo 24 com vocês. E eu quero que vocês acompanhem na tela com a gente. Diz o seguinte, artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, que é esse exemplo que nós estamos dando, lembrando que existem ali ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não pode falar, eu não quero processar, eu perdoei quem matou meu filho, não tem problema. Não, não. Esse crime a lei optou por dar ao Estado a iniciativa de punir. Não importa se você acha que tudo bem. Não. Isso daqui fere toda a sociedade. Tá? Então vamos lá. Nos crimes de ação pública será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça
ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O que significa isso? Vamos lá. Ação penal pública incondicionada são aquelas nas quais a pessoa, a vítima ou os seus descendentes não podem abrir mão de ver processado e até condenado o acusado. Não, não é direito dele isso. Já, em alguns casos, a lei vai falar: esse crime se processa mediante representação. O que significa isso? A vítima, depois que registra o boletim de ocorrência, ou mesmo depois que a pessoa foi presa em flagrante, que é o caso do estelionato atualmente, por exemplo. A pessoa tem que ir lá, a vítima tem que ir lá e falar: eu quero representar contra essa pessoa que me deu golpe, que me fraudou. Eu quero. Então, é como se o Estado, entenda bem, é como se o Estado dependesse de uma autorização, estou colocando entre aspas aqui, não é uma autorização, mas é só para você entender, como se fosse uma autorização da vítima falando: olha, eu sei tudo o que aconteceu e eu quero sim que o Estado, que o Ministério Público processe criminalmente essa pessoa. Então, quando ele representa, o Ministério Público fará, assim como nós falamos da outra ação, a propositura de uma ação penal através do oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento, não pode mais voltar atrás. A vítima não pode voltar a falar: olha, eu pensei melhor, eu não quero. Não. A lei deu a opção, inclusive, para você não representar. Se você veio e representou, agora deixa com a gente. Agora é o Ministério Público que vai ver isso daqui, tá bom? É isso. Ou quem tiver capacidade para representá-lo. Pessoas que não podem exprimir a própria vontade, menores, obviamente, né, não tem capacidade de manifestar sua vontade nesses casos, ou quando a vítima falece. E aí, nesse caso, o direito de representação passará ao seu cônjuge, aos seus ascendentes, cônjuge, hein? Não vai me confundir com um ex-juiz aí que é candidato agora que falava cônjuge. É cônjuge. Passará ao cônjuge, aos ascendentes, pai, mãe, aos descendentes, filhos, ou aos irmãos, que nós chamamos de CAD, né? Artigo 31 do Código de Processo Penal. Passará ao CAD, C de cônjuge, A de ascendentes, D de descendentes e de irmãos, CAD. Beleza? Falamos bem pouco. Ação penal é um assunto denso, profundo, mas é muito importante. Se você quer advogar no direito criminal, se você quer prestar exame da OAB, se você quer prestar concursos públicos, você tem que entender muito bem sobre ação penal, as espécies de ação penal, as possibilidades, a necessidade ou não da fase inquisitiva, que é a primeira fase da persecução penal, os prazos e os recursos possíveis em cada tipo de procedimento, em cada processo, em cada fase. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue ainda lá no Instagram, coloca lá @Oscar Cursos e Treinamentos, me chama no direct, será um prazer falar com você. E também aqui nos nossos vídeos, faça um comentário, dá um like para mostrar que você gostou, compartilha com os amigos, compartilha com os grupos que você participa, tá certo? Será um prazer ter você conosco. Valeu, até mais!